Invicto na luta principal do UFC nesse sábado. Será que cai mais um nesse 2025 meio amaldiçoado para os invictos? Bora ver. Presta, filhas! Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagon de 3 tapinhas, né? Ao lado, sempre ao lado da Wikipédia, do MMA Igor Meloto, do maior analista de lutas do Brasil, Barbie, Capitão Carisma, João Menegali Barbie, Josh Emmett versus Lerone Murphy, ranqueados no peso pena, e tem invicto nessa luta, hein? Invicto com hype. Será que vai dar bom para o Lerone Murphy? Será que vai se manter invicto? Vamos dissecar esse evento. Já deixe seu like, ele é sempre muito importante para a gente aqui continuar crescendo a passos de lesma, mas crescendo. Você que está vindo do YouTube, você que está ouvindo pelo Spotify, seja sempre muito bem-vindo e bem-vinda. E vamos começar. Antes de falar deste UFC Fight Night, né, Lerone Murphy versus Josh Emmett versus Lerone Murphy, vamos desespinhar o evento passado, UFC México. MMA Meloto, qual é o teu espinho na garganta do evento passado para a gente poder começar a olhar para o futuro, para o próximo sábado? Ateba Gautier. Ateba Gautier. Anotem esse nome, galera. Camaronês, 22 anos, peso médio, lutou no último sábado, um nocaute fulminante contra o José Medina, um adversário de nível muito fraco, mas o que eu vi ali é algo diferenciado, é algo que promete, ele vai evoluir muito mais ainda, a gente não sabe todas as brechas que ele tem ainda no jogo dele, mas o que eu vi ali é material para se destacar no evento. Poucas vezes eu vi um cara com tanto poder de nocaute no peso médio, com aquela força que ele tem. Então, esse nome aí eu acho que vai fazer um barulho nessa categoria. Eu tô apostando nisso, com base também no que eu vi um pouco fora do evento. Então é isso aí, eu queria falar sobre ele. Para mim, eu tô como é que é? Gauteado. Muito bom, muito bom. Segundo o Rodrigo Tanuri, um homem maravilhoso, né? O homem com o físico mais maravilhoso do UFC, do plantel do UFC. Beijo, Tanuri, te amo. Barbie, qual que é o teu espinho na garganta, por favor? Senhoras e senhores, venham aqui com seu capitão, porque eu vos trago a verdade desta vez. Vamos falar aqui, uma coisa que aconteceu esse final de semana, que foi muito legal, foi o Edgar Chaires vencendo a luta dele contra o CJ Vergara por finalização no primeiro round. Depois da luta, ele falou, eu dedico essa vitória aqui para o meu avô, porque o meu avô, recentemente falecido, vendeu a caminhonete dele, ou o caminhão dele, não sei se alguma coisa se perdeu na tradução aí, mas o veículo dele para pagar por uma cirurgia que eu precisava muito no ano passado e eu não estava conseguindo tratar das minhas lesões corretamente. Uma história muito emocionante, muito legal ter visto ele conseguindo essa vitória, mas o que eu queria falar, isso aqui poderia até ser um tapinha de despedida, porque o UFC estava repostando essa história, e eu, na minha cabeça, eu só estava pensando, esse cara já era lutador do UFC ano passado, sabe? Ele já tinha algumas lutas dentro do evento no ano passado, e ele não conseguia pagar por uma cirurgia. Sabe, um atleta da organização não conseguiu apoio financeiro para pagar pela cirurgia. A família dele teve que vender coisas para pagar por uma cirurgia para que ele continuasse a performar em bom nível. Então, tipo assim, se você olha para uma coisa dessas e você acha normal, pô, eles são contratados para lutar. O mínimo que eu espero é que a organização, pelo menos, dê um certo suporte financeiro aqui para eles cuidarem do corpo deles. É uma coisa muito doida para mim. O UFC está usando isso como forma de promoção, como marketing. Tá falando, olha só que história emocionante. A mesma coisa quando teve aquele cara no Contender Series, que o cara estava usando, se eu não me engano, ele estava usando insulina para cachorro, porque era mais barato do que pagar insulina para seres humanos. E o UFC estava usando, olha só que história de superação. Pô, ajuda o cara, bicho. É ser um lutador ali. Que vergonha, que vergonha. Isso para mim é uma vergonha. Eu concordo 100%, Barbie. É uma cara de pau que beira o absurdo, né? Falta de senso crítico mesmo. Eu achei curioso que nenhum de nós três, então, vai desespinhar, trouxe pro espinho na garganta
a Pupi Godinez. Pegaram a piadinha? Não. Não? Essa passou aqui. Pupi Godinez? Pupi Godinez? Pupi Godinez? Porque ela falou entre os rounds que ela precisava fazer cocô. A Lupe Godinez. Eu nem vi isso. Entre os áudios, ela falou assim: eu preciso, I need to poop. Isso. Muito bom. Mas o meu espinho na garganta é a luta do Christian Rodrigues, do Sir Rod contra o Melquizael Costa. A luta e o Melk. A luta, porque assim, foi uma luta de grappling maravilhosa, interessantíssima, e que de dois strikers, né? O que mostra ou ilustra bem o que é este esporte, o que é o MMA. E, de certa forma, esse meu espinho na garganta está conversando com o meu tapa na cara no final do programa, vocês já vão entender. Então, uma luta muito bem disputada mesmo. Não teve grandes reviravoltas, ela só foi muito técnica, muito bem disputada. E o Melquizael Costa, que lutador completinho, né? E que evolução que ele vem mostrando nas últimas lutas, inclusive quebrando bancas. Então, foi uma luta que, para mim, foi a melhor luta do evento, para mim. Super emocionante, interessante, contra um lutador que vinha num hype também, justamente por ser um lutador que quebrava hypes. Gostei muito da luta, gostei muito do Melk, e fica já essa ponte para o meu tapa de despedida, que já antecipo vai ser um tapa na cara, porque foi uma luta que ilustrou muito bem como o MMA pode ser versátil. É isso. E vamos seguir agora sim olhando para o futuro. O próximo sábado, UFC Fight Night, Lerone Murphy versus Josh Emmett, com a pergunta capiciosa, porque o malvado já está sorrindo para o senhor, Meloto. Olha ele aí. Bom, temos uma disputa na luta principal do peso, no peso pena, né? O invicto Murphy contra o Josh Emmett. E a pergunta que eu tenho para você, Melo, é o seguinte: o Patrício Pitbull vai enfrentar em alguns dias, está chegando, o Yair Rodrigues, o Pantera. O Patrício Pitbull, ele vai pegar, Meloto, o único top 5 do peso pena que ele de fato venceria? Para os outros 4, ele perderia? É a minha pergunta. Então, eu acho que ele vai enfrentar o top 5 com mais chances de vitória, sim. Mas, apesar disso, eu acho que ele não vai vencer também. Uau. Ele não vai vencer o Yair Rodrigues. E eu acredito que ele também não venceria nenhum outro top 5 do UFC. O Patrício Pitbull que tá entrando no UFC não é aquele Patrício Pitbull do Bellator que tava enfileirando lá os lutadores lá. Ele já não é mais o mesmo. E pra mim esse é o ponto. Assim como o Michael Venom Page, que chegou no UFC depois com uma idade já mais avançada, o Michael Chandler também, que chegou ali um pouco do auge pro final da carreira, o Pitbull agora tá acontecendo a mesma coisa. E, infelizmente, o UFC trouxe essas estrelas do Bellator depois do auge deles. E o Pitbull, pra mim, é esse caso. Ele não vence o Yair Rodrigues, eu acho que ele vai acabar sofrendo muito com a trocação do mexicano, e os outros nomes ali do top 5, ele tem menos chance de vencer ainda. Essa é a minha projeção pro Pitbull, infelizmente. Eu só discordo de você com relação ao Yair Rodrigues. Eu acho ele um entregador de paçoca, cara, um lutador. Acho que, ele inspira zero confiança. Contra os outros 4, eu concordo que eu acho que o Pitbull não venceria nenhum. O único que ele venceria é o Yair Rodrigues. E eu acho que o Yair Rodrigues ele vence porque o Yair Rodrigues é muito fuleiro, cara. É um cara que. E aí, e acho que vai bater de frente justamente na pujança física do Pitbull, na vontade de ganhar. É um cara que tem mais vontade. Falta vontade no Yair. Mas concordo que
o Yair Rodrigues é lutador de lua, né? Às vezes ele faz umas lutas, entra bem na luta, se entrar o melhor dele, pode embaçar também. Isso eu concordo com você. E Barbie, o Malvaro tá sorrindo para você. A sua pergunta capciosa é a seguinte, cara. Youssef Zalal ou Lerone Murphy? Quem tem mais chances de chegar numa disputa de cinturão? Eu cheguei nessa pergunta aqui, Barbie, depois de analisar com cuidado o ranking peso-pena do UFC. E aí, esses são os dois que eu acho que um dia podem beliscar um top 5 ali, alguma coisa. Entre os dois, qual você apostaria que chegaria numa disputa de cinturão? Zalal ou Murphy? Cara, eu acho essa uma pergunta bem difícil. Porque, sendo bem sincero, eu acho que o Murphy tá ali a uma ou duas lutas, dependendo de casamento, para chegar. O Zalal tá mais distante, mas eu acho que os dois têm problemas, sabe? Só que é uma questão muito de casamento. A impressão que eu tenho é que o Murphy passando do Emmett nesse sábado, que é um desafio para ele, mas é uma luta que ele é favorito. Eu acho que ele precisa ser casado com alguém com um jogo muito ruim para ele, para perder. E tem uma galera no top 5 que eu acho que é um jogo bacana para ele. Eu diria assim, que vendo os dois como lutadores separadamente, eu diria que o Zalal seria o meu palpite para ir mais longe na categoria de uma certa forma. Eu acredito que o Murphy, mesmo que ele venha se desenvolvendo muito, ele ainda tem alguns problemas em termos de grappling, em termos de wrestling. Às vezes eu fico meio receoso em questão da resistência física dele, de demorar, às vezes, a entrar na luta de uma certa forma. E o Zalal, eu tenho alguns problemas com o Zalal também, principalmente essa última luta contra o Qatar, que eu falei aqui com vocês, que mesmo que ele tenha me surpreendido na capacidade de dominar o Qatar só em termos de jogo de mão, eu também fiquei bem decepcionado com a incapacidade dele de fazer as quedas valerem, os chutes baixos também não fizeram tanto efeito quanto eu esperava. Então eu fico pensando qual que é o diferencial dele, chegando nesse nível mais alto. Porém, como um todo, eu enxergo ele como um lutador mais completo e mais eficiente do que o Murphy. Eu acho que o Murphy é muito bom em um certo sentido, eu acho que eu tenho um paralelo aí com o Leon Edwards, então, tipo assim, ele é muito capaz, mas a impressão que dá é que ele não é um cara que monta um jogo muito estratégico para a luta, ele meio que entra, e se ele for melhor do que o adversário, ele vai ganhar, e ele acaba pecando em algumas áreas que eu imagino que vão cobrar ele num nível mais alto. Então, ele tá na cara do gol, então vai depender de casamento. Eu posso estar fazendo uma previsão completamente incorreta aqui, e daqui a 2 lutas ele tá lá, mas eu vou dizer que se eles estivessem tipo no mesmo patamar agora, eu apostaria no Youssef Zalal para ir mais longe. A pergunta foi difícil mesmo. Aposta feita, Barbie. Vamos acompanhar o desenrolar. E bora para o Rampazzo Reage. Rampazzo Reage? Ó, trouxe só um comentáriozinho aqui do Guilherme Borba. Deixa eu só contextualizar antes, né? Porque na edição passada eu disse que acho que o meu tapinha nas costas foi do Carlos Huber, porque ele venceu o Jan Blachowicz, que era um cara que tinha engrossado para um Poitin, para algumas pessoas, inclusive, venceu o Poitin, né? Foi bem dividido isso, inclusive no MMA Decisions. E empatou com o Ankalaev, por mais aí também que para muitas pessoas ele perdeu aquela luta. Um empate foi meio mandrake. Mas um cara que entregou lutas difíceis, por que não entregaria uma luta difícil pro Carlos Huber? Por quê? Por que todo mundo ficou vendo o copo meio vazio pro Carlos Huber? Não presta para nada? Tinha que ter nocauteado o Blachowicz no primeiro round, coisa que ninguém fez. E aí vem um comentário do Guilherme Borba. Rampazzo só esqueceu de mencionar que o Blachowicz está com 42 anos e vindo de quase 2 anos parado. Ok, Guilherme. Com todos esses 2 anos parado, é uma faca de 2 legumes, né? Como diria Vicente Mateus, saudoso presidente do Corinthians. É bom ou é ruim? 2 anos parado, depois dos 40 anos. Menos posição, cabeça chacoalhando menos, menos acúmulo de golpes, ele também se preservou, né? De fato, uma faca de 2 gumes aí. Não acho que isso seja um grande argumento.
Para mim é um lutador que se preserva, que é consistente, que trouxe a mesma consistência que ele trouxe nas últimas 2 lutas, em que ele já era um veterano também, já tinha mais de 40 anos na última luta. E de verdade, é verdade. Eu acho que assim, o garotão Carlos Zuber podia ter feito parecer mais fácil contra um veterano de 42 anos. Eu posso concordar com esse ponto, mas aí a crítica tem que ser feita para o Ankalaev também. A crítica tem que ser feita para o Poatan também. Porque não sei por que a internet e o Brasil achou que o Carlos Zuber era uma entidade diferente, que ia tratar o Blachowicz de um jeito que os últimos não trataram. Esse foi o meu único ponto. Ok? O UFC Fight Night, Josh Emmett versus Lerone Murphy versus Josh Emmett. Melotíssimo, MMA Meloto. Que horas começa o evento? Né? Dessa vez é um pouquinho mais tarde, para mim é tristeza. Eu amo esses eventos que começam às 5 da tarde. Dessa vez começa às 8, você vai me confirmar já já. Que horas começa a primeira luta do card preliminar e qual é ela, por favor, Melo? Então, tá previsto para 19 horas. 2 horas a mais. Menos mal, eu tava achando que era às 8. Boa. Bom, primeira luta entre a Vanessa Demopoulos contra a Thalita Alencar, um confronto entre, cara, é um nível ok ali, entre 2 atletas que estão vindo de derrota nesse momento, é uma luta justa, né? A Thalita é muito boa no grappling, e eu dou uma vantagem aqui justamente para a Thalita. Eu acho que por ela ter um grappling melhor, é mais ativa nessa área, vai buscar isso, e eu acho que a luta tende a ir para o chão, que é onde ela é melhor. Numa luta muito parelha, assim, entre 2 atletas que não se destacam tanto, eu vou confiar um pouco mais em quem tem um grappling melhor para controlar essa luta. Bom, depois a gente vai ter uma luta entre o Victor Henry contra o Pedro Falcão. Aí, cara, aqui eu acho que vai ter vai ser uma luta um pouco melhor de se ver. Ela tende a começar em pé ali, porque o Vitor é um bom striker, ele tem um volume de golpes muito grande, bem ativo, perigoso na trocação. Eu vejo o Falcão tendo que levar essa luta para o chão. Acho que o Falcão tem condições sim de levar, mas o meu palpite é que o Vitor Henry vai conseguir executar os melhores golpes e vencer essa luta. Eu dou esse favoritismo para ele. Legal, Melo. E na próxima luta, a gente tem a Luma Lookboonmee contra a Estela Nunes, que eu vou dar spoilers aqui, hein? Que o Meloto foi o primeiro a escolher o campo minado. Eu achei que ele ia escolher essa. E ele deixou essa pro Barbie. Por que, Meloto? Eu confio um pouco mais no meu outro palpite. Muito bem, muito bem. Barbie, e aí? Favas contadas, né? Não vai dar pra Estelinha, que adora perder no UFC. Essa aqui, cara, eu vou ser sincero com você. O negócio é que a Estela não tem nem jogo para essa luta, sabe? Tem uma diferença física ali. A Estela é maior, é mais forte, assim, mas ela é trocadora, praticamente unidimensional na sua trocação. É a Loma Lookboonmee, cara. Eu acompanhava ela antes dela estar no MMA, sabe? Ela era uma lutadora de Muay Thai, cara. Oi? Como assim? Você acompanhava ela quando ela. Ela foi, cara, ela foi uma lutadora de Muay Thai extremamente condecorada mesmo. A gente só não escuta falar porque, mesmo na Tailândia, a maior parte das grandes competições não tem luta feminina. É uma coisa que tá começando a aparecer mais agora, mas a Loma, cara, trocadora de altíssimo nível que está se desenvolvendo muito em termos de jogo de chão, em grappling também. E como você falou, cara, a Estela tá vindo de 4 derrotas consecutivas dentro do UFC. Desde que ela entrou no evento, ela só perdeu, sendo que a última aqui, em 2023, para a Vitória Dudakova, que nem é uma lutadora boa, foi uma lesão horrível no cotovelo que ela teve. Então, tipo assim, essa aqui é aquela coisa que o que você faz de bom é o que a sua adversária faz de melhor, 3 vezes melhor do que você. Eu fico imaginando que a Estela vai precisar de um chute alto mortal aí, mas eu não tô botando fé, não. E Rizy Maqui e Daniel Frunza, o romeno, que é a próxima luta, Meloto. O que você acha? Bom, aqui é uma luta de nível ok. Pode ter um bom entretenimento, porque são atletas que vão para trocação franca, assim, eu percebi isso. Mas, assim, a tendência é que a luta seja equilibrada, apesar disso.
O meu palpite, ele vai ficar com o McKee, ele tem um pouco mais de vantagem física, maior alcance, volume também superior, mas ele é um pouco vulnerável defensivamente. Assim, meu palpite é nele, mas eu não tô muito confiante. Basicamente é isso. Mas na próxima luta a gente tem a Diana Belbitsa, meu coração bate muito mais forte, contra a Dione Barbosa. Barbie, também temos um favoritismo muito claro aí ou não? Nossa senhora, eu vou ser sincero, seu coração bate mais forte, o coração do Yuri, nosso querido Yuri do Ronges também bate extremamente forte, venadiano, mas o lutadorzinho, viu? O lutadora medíocre, e eu vou dizer assim que medíocre é ser muito generoso. Ela é muito ruim, cara. Vindo de derrota, inclusive, para Molly McCann por finalização, bicho, eu não acho nem que a Molly McCann tenha jogo de chão. Para finalizar alguém ainda é uma coisa mais triste. E a Diana, cara, o único problema da Diane foi ter estreado no UFC muito tarde, mas ela é uma lutadora extremamente competente, tem uma trocação, tipo, não é das mais técnicas do planeta, mas é uma trocação que faz o serviço, tem um jogo de grappling bem forte, um judô bem bacana, e é uma lutadora muito atlética, muito forte, muito rápida, inclusive a última luta dela contra a Miranda Maverick, ela foi capaz de dar problema justamente por essas áreas, e, no geral, eu acho que ela vai passar o caminhão na Belbita, sabe? Eu acho que ela vai quedar quando quiser e vai passar o caminhão no chão. Ó, na próxima luta a gente tem o Dave Grant contra o Daniel Santos, o Willie Cat, né? E nessa luta, o Daniel Willie Cat é favorito. Só quero dizer o seguinte, que eu discordo desse favoritismo e eu quero saber se alguém vai me abraçar no palpitão no canal Contra Golpe nessa ou se vocês vão de Willie Cat. Nesse momento, eu vou com você, capitão. Aliás, também é um grande capitão nosso aqui, Rampazzo. Eu acho o Grant mais experiente. Ninguém pode sair dando título para os outros, não. É meu exército. Deixa eu e o Rampazzo que a gente tem a nossa intimidade, tá bom? Aqui, ó. Do Santos, eu vejo o Daniel Santos com um grappling melhor, mas eu não sei se ele vai conseguir quedar. E aí, em pé, eu vejo o Grant favorito. É mais experiente, tem mais volume. Então, assim, esse favoritismo aí é bem duvidoso. Você concorda, Barbie? Ou você acha que o Daniel Willie Cat vence essa luta? Cara, essa é uma luta difícil para mim, viu? O Dave Grant, como o Meloto bem falou, trabalha com bastante volume, tem muito card, é um cara experiente. Mas sei lá, o Willie Cash, ele é um cara muito forte, um cara muito bruto, sabe? Bate muito pesado, tá vindo de boas performances, tem um jogo de clinch muito forte também. Eu não sei nem se vai ser o tipo de luta que ele vai quedar, apesar que ele tem essa opção também. Eu acho que mesmo na trocação é bem capaz ele complicar, e eu ainda tô pensando nessa. E finalizando o card preliminar, a gente tem uma luta que bem poderia entrar no campo minado e ficou de fora, hein? Que é o Odd Osbourne contra o Louis Guruli, invicto e bem favorito, mas ninguém abocanhou para o campo minado dessa luta. Por quê? Bom, eu tô indo. Eu tenho que dizer por que eu tô indo no Joanderson Tubarão, o meu campo minado. É nele, eu confio mais nele. O caso do Luiz Guru, ele tá estreando no UFC. Assim, vai pegar um cara aqui que é bem vulnerável, né? Que é o Osborne, eu entendo isso. O Guru ele tem um maior volume de golpes também. O Osborne tem um pouco de vantagem física nessa luta, mas eu não acho que isso aí vai fazer diferença nenhuma. O Guruli, para mim, vai vencer sim essa estreia. Essa luta tende a se manter na trocação. E eu acho que o Guruli pode ganhar no volume nessa luta. Meu palpite é esse. Mas eu não confio tanto. Eu confio mais no meu campo minado. É isso. E, cara, estreante, invicto, Mais um ponto. 2025. Mais um ponto. Vocês estão achando que eu sou otário de ficar caindo nessas armadilhas? Não mais, não mais. Só lembrando que eu escolhi um invicto recentemente no campo minado aí e deu bom, hein? Então não é 100%. De repente a maldição virou. E agora tá uma bendição. Vamos descobrir. Tem 2 invictos nesse evento. Compartilhe este vídeo. É importante. É mandar o vídeo do YouTube para uma pessoa. Não precisa ser para duas, pode ser só para uma pessoa. Faça isso, por favor. E vamos entrar agora no card principal. A primeira luta tem o Torres Fini, que, se eu não me engano, é estreante no UFC também, Meloto, confirma para mim, contra o Robert Valentim.
Exatamente. O Torres Finney é aquele atleta que entrou numa polêmica com o Dana White, né? Que ele venceu a luta dele no Contender. O Dana não gostou da performance dele, foi bem duro, né? Criticou ele ali no ao vivo mesmo, dizendo que ele não tinha condições de ir pro UFC. E, enfim, depois ele voltou pro Contender, venceu mais uma luta e aí sim ele conseguiu o contrato. Vai enfrentar o Robert Valentim, que lutou no último TUF, né? Perdeu na final. Aqui, olha, que diferença de altura e envergadura, viu? Muito grande essa diferença aí. O Torres Finney tem 1,73 m contra 1,88 m do adversário. Então, a gente vai ver uma pesagem ali um contraste bem grande. O meu palpite vai para o Finney por conta da qualidade das quedas que ele tem um volume de quedas muito grande, e o Robert Valentim, na última luta dele, mostrou ser vulnerável nessa área, então eu acho que o Finney deve ganhar. E o Brad Tavares contra o Geraldmir Chaet, o Barbie? Pô, mas que luta difícil de se apostar, viu? O Tavares, para mim, sempre foi o porteirão da categoria. E se ele tivesse um pouco mais no auge, essa para mim seria uma aposta tranquilíssima. Porque o Mechaest é um cara muito marcha lenta, que se vale muito do grappling dele, e o Tavares sempre foi o cara da defesa de quedas. Eu acho que o meu palpite ainda vai muito no Tavares por conta disso. Ele defende quedas muitíssimo bem, trabalha muito bem em chutes baixos, é bem rápido. Eu fico meio inseguro nessa altura do campeonato, mas meu palpite vai nele. Vai nele. Meloto, Kennedy Nzechukwu contra Martin Buday. Esperar o que dessa luta aí, né? Um nigeriano relativamente favorito. Então, é um show de horrores. Eu não gosto muito de nenhum dos dois atletas, ainda mais no peso pesado. O Kennedy subiu de categoria, entrou no top 15, é verdade, mas o fato de estar enfrentando um desranqueado mostra que o UFC não quer que ele avance. Eu acho que ele tá vindo de 2 vitórias, e eu acho que por conta disso ele tá dando um passo atrás com essa luta. Creio que ele vai vencer, eu acho que ele é um pouco superior ao Buday, e assim, não espero grandes coisas dessa luta aqui. Basicamente é isso. E o palpite tá indo? Tá indo no nigeriano. No Nzechukwu. Como concordamos com isso, né, Barbie? Martin Buday não dá, né? Eu sempre fico um pé atrás com o Kennedy, mas eu acho que vou ir com vocês. Na sequência, a gente tem o Cortavius Rumius contra o Chango Lee. O que vocês têm a dizer sobre esses lutadores no card principal desse evento? Cara, eu não faço a menor ideia do que essa luta tá fazendo tão alto no evento. O Cortavius Rumius, eu nem sei direito o que ele tá fazendo dentro do UFC. Para ser bem sincero com você, ele fez uma luta contra o Gaston Bolanos e ele foi dominado por um cara que, na minha opinião, o Gaston Bolanos também não deveria estar dentro do UFC. Então o cara já tá, tipo assim, 2 níveis abaixo do que eu considero ser o que deveria ser o padrão. Do outro lado, a gente tem o Shango Lee. Shango Lee tá vindo de ter ganhado o Road to UFC. Ele fez 3 lutas, inclusive a última luta dele contra o Long Xiao foi uma luta bem bacana. É um cara mais trocador, mais pegador, que utiliza muito bem também quedas, e o ground and pound dele, que eu acho que é o favorito para essa luta. Eu acho que o Shango Lee vai colocar a luta para baixo, trabalhar os golpes ali e possivelmente conseguir uma definição. Eu, honestamente, acho essa luta de um nível não muito alto, especialmente o Cortavius Rumius. E na sequência, Meloto, a gente tem um lutador que você odeia, que não ganha de ninguém, que não tem a menor chance de vencer nenhuma luta, que é o Pat Sabatini, contra o seu grande amor no UFC, que é o João Anderson Brito. Bom, depois do caráter que vocês deixaram fora do podcast, vamos continuar aqui. O Joanderson Tubarão, para mim, ele é somente atrás do Diego Lopes como a maior potência do Brasil no peso pena. Então, eu acho muito difícil ele perder essa luta. O próprio Sabatini perdeu para o Diego Lopes, o Joanderson Brito ganhou do Diego Lopes. Então aí tem uma lógica que às vezes é falha, né? Eu sei, mas eu posso usar ela como argumento aqui. E é claro que isso não é o mais importante.
eu acho que o Joanderson é muito mais lutador que o Pat Sabatini. O Pat é bem vulnerável, as lutas que eu vi dele, ele é um monstrinho, assim, ele vai para cima ali, tenta ganhar no desfecho mesmo, né, na via rápida, mas o Joanderson é mais difícil de conseguir vencer ele dessa maneira. O cara é muito duro, e é uma quina, né, onde tu bate nele, o cara mesmo que se machuca. Então, eu vou com o Joanderson Tubarão nessa luta, e para mim o Joanderson tá dando, ele deu um passo atrás na luta anterior que ele perdeu pro William Gomis. Ele deveria ter enfrentado lutadores melhores. Ele perdeu pro William Gomis, é bem verdade, mas para mim até foi uma sacanagem com ele. Ele deveria estar lutando contra caras melhores. Não, eu concordo com você. Eu fiz essa provocação porque você foi o primeiro a escolher o palpite no campo minado e deixou de fora a luta das meninas, né? Que tá bem discrepante, né? Deixou pro Barbie a Luma Lukbomi e deixou para mim a Dione Barbosa. E foi direto no Joanderson, mas provocação à parte, eu concordo com você com um imenso favoritismo, porque é um excelente lutador, né? Eu tenho uma pergunta. Você acha que o Joanderson é mais prospecto para o Brasil do que o Jean Silva? Não, é bem verdade. Eu esqueci do Jean Silva. Esqueci. O Joanderson é o terceiro. Verdade. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Agora, a gente pode afirmar que o Joanderson foi mais testado já do que o Jean Silva, hein? Eu não sei, tipo assim. Eu acho que sim, mas até aquele negócio do Jean Silva nocautear o Charles Jourdain, subir de categoria e nocautear o Drew Dober na categoria de cima, isso me pega muito, cara. Isso me pega muito. Ô Barbie, quantos por cento você considera o Jean Silva favorito contra o Bryce Mitchell? 60-40, 55-45, 80-20? Eu tenho a minha resposta. Acho que uns 65-35 para 70-30. E você, Meloto? 80-20. 80-20, 70-30, para mim é 55-45. Ô, louco, bicho. Eu acho essa luta muito mais perigosa e equilibrada do que todo mundo está enxergando. Eu acho que a luta não vai mostrar isso, porém. Tipo assim, se o Jean Silva ganhar, ele vai massacrar. Acho que não tem muito. Tipo, se o Mitchell for complicar, ele vai complicar muito. Mas se ele for perder, ele provavelmente vai perder de uma forma muito acachapante. Eu acho que depende se as horas estiverem muito esticadas e essa luta acontecesse depois que tivesse encerrado o nosso campo minado, eu iria de Bryce Mitchell. No campo minado, inclusive. Eu tô enxergando um perigo nessa luta que eu pareço estar absolutamente sozinho. Enfim. Eu acho o Bryce Mitchell um lutador bom. Acho ele bom. Em que pese que é um retardado como ser humano. E vamos para a luta principal. A DLP, Josh Emmett versus Lennon Murphy. Barbie, começando por ele, Josh Emmett. O que o americano traz para essa luta para enfrentar e para vencer o prospecto invicto? Josh Emmett, possivelmente uma das mãos mais pesadas que a gente tem na categoria dos pesos pequenos hoje. É um boxeador de bom nível, eu não vou dizer que é o nível mais alto do planeta, ele já foi vencido até mesmo no boxe algumas vezes, inclusive pelo Michael Johnson, que estava numa noite mais inspirada ali. Bom, ele não foi vencido, mas ele foi dominado até conseguir o nocaute no terceiro round. O que o Emmett entrega é que ele é um cara que tem uma boa movimentação de cabeça, uma boa trocação na curta e boas combinações, sabe? Principalmente ganchos, especialmente ganchos de esquerda, mas também cruzadas de direita, trabalha golpes no corpo, algumas vezes ele tem um bom trabalho de pés, é uma coisa que eu gosto bastante, ele finta bastante com essa movimentação dele, ele anda bem pelo octógono, o que não é uma coisa tão frequente de se ver em lutadores,
por mais incrível que isso pareça, e tem uma base de wrestling bem forte, sabe? Ele tem boas quedas, consegue trabalhar um bom ground and pound. Agora, eu acho que o Josh Emmett tem vários problemas que a gente já enxergou de forma recorrente. O primeiro e principal deles é com adversários que trabalham muito bem à distância, sabe? Caras que colocam um jab na cara dele e se movimentam. E isso aqui a gente viu repetidas vezes na carreira dele, a luta contra o Calvin Kattar, que ele teve muita dificuldade para encurtar, a própria luta contra o Michael Johnson, que eu citei aqui. Ele é um cara muito intenso, mas ele é pequeno para a categoria e ele precisa dessa possibilidade de encurtar a luta para poder trabalhar as armas que ele entrega de melhor. Ele tem fundamentos de boxe muito sólidos, mas ele se baseia naquele estilo mais Mike Tyson de lutar, que você precisa encurtar essa distância. E por isso você vai ver na maior parte das lutas dele, ele vai enfrentar caras que vão estar constantemente tentando manter ele longe. E apesar dele ter todo esse poder, ele já se mostrou mais vulnerável do que tipo, o cara que não aguenta receber o mesmo que ele aguenta dar. Então, tipo assim, a luta dele contra o Yair tinha uma diferença absurda em quem conseguia absorver mais dano, sabe? O Yair parecia conseguir machucar o Josh Emmett com tudo que ele fazia, absolutamente tudo. Chegou ao ponto que o Josh Emmett teve que entrar para a queda, foi finalizado com um triângulo. Depois, na luta seguinte, ele foi dominado de ponta a ponta pelo Ilia Topuria e ele não pareceu ser muito capaz de esboçar uma reação a pressão muito metódica do cara do ex-campeão dos penas agora. E na última luta, que foi em 2023, venceu o Bryce Mitchell, que a gente acabou de comentar, em um nocautaço, mas era uma luta que ele era bem azarão. No geral, eu acho ele muito limitado no jogo que ele traz. É um cara extremamente potente. Se a mão entrar, vai apagar qualquer um nessa categoria, mas ele não tem exatamente muitos meios, ele não é um cara muito científico na forma que ele faz essa mão entrar. Ele tem bons fundamentos e ele trabalha isso de uma forma bacana, mas se o plano dele não funciona, ele acha meio complicado de voltar para a luta, sabe? À medida que ele vai perdendo, ele também vai perdendo confiança e vai perdendo formas estratégicas de conseguir fazer o jogo dele funcionar. E a mão dele vai entrar ou não? Você já vai responder isso daqui a pouquinho, porque antes, conta pra gente rapidinho aqui o outro lado, o seu oponente, o inglês invicto Lerone Murphy. Qual que é o jogo que ele vai implementar nesse sábado, Barbie? Interessante para mim a respeito do Lerone Murphy é que eu estava comentando do Josh Emmett, que a impressão que dá é que quando ele começa a perder, ele vai perdendo e acha muito difícil de voltar na luta. O Lerone Murphy, para mim, é quase o contrário. Ele começa muito devagar, ele quase sempre começa perdendo. Na última luta mesmo, tomou um knockdown monstro pro Dan Ige, passou vários perrengues ali, conseguiu voltar na luta. Ele também já perdeu o round para caras como Makwan Amirkhani, para o Zubaira Tukhugov mais cedo na carreira, na estreia dele. Eu acho ele um trocador muito talentoso. Um cara que consegue trocar nas duas bases, chuta muito bem, mira em todos os alvos, tem ótimos jabs, tanto como destro quanto como canhoto. E eu acho que à medida que a carreira dele prossegue, ele tá encontrando mais as armas que ele prefere de cada base. Porque uma coisa que eu tenho contra a galera que troca muito de base no MMA é que às vezes eles parecem trocar porque sim. Tô lá, vou trocar para canhoto. Qual que é a sua motivação? Sei lá, bicho, tava sem fazer nada, troquei de base, sabe? E o Murphy, ele aparenta estar se adequando mais. É tipo, vou trocar de base quando isso for estrategicamente conveniente. Também tem um jogo de clinch bem bacana, tem boas joelhadas a partir dali. Tem um grappling para mostrar, apesar que eu acho que ele peca bastante em termos de defesa de quedas e acabou já perdendo rounds dentro do UFC por conta disso. Eu tava comentando mais cedo no podcast essa questão da resistência física dele, tomar um knockdown pro Dan Ige. Cara, o Dan Ige bate pesado, mas se você tem aspirações à disputa de cinturão, é o tipo de coisa que não deveria estar acontecendo com você, sabe? Invicto, mas é um cara que lutou pouquíssimo desde que entrou no evento. Ele estreou em 2019, desde então ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lutas. 8 lutas ao longo de 6 anos.
não é grande coisa, embora esses últimos meses ele esteja mais ativo, e eu achei as performances dele contra o Edson Barbosa e até mesmo contra o Dan Ige, mesmo que tenha passado um perrengue, eu achei que foram ótimas performances, achei que ele soube trabalhar mais volume, ele teve mais urgência, soube garantir os rounds e pontuar melhor. Eu acho ele um trocador extremamente técnico, um desses caras que é bom de assistir, bom de se analisar, sabe? Ele não depende de poder, ele não depende de uma capacidade de terminar a luta, até porque ele nem consegue fazer isso muito bem, mas a capacidade dele de pontuar em cima do adversário e de modificar a estratégia é muito incrível de se ver. Olha aí que interessante essa análise, hein? Passamos a enxergar Leonard Murphy com outros olhos. E aí? Agora sim, né? A mão do Josh Emmett vai entrar? Sim ou não? Quem vence essa luta e por quê, Barbie? Cara, então, luta duro, né? Como você falou, eu acho que para mim essa luta tem duas possibilidades, e uma delas é uma definição cedo para o Emmett, e a outra é um domínio prolongado do Lerone Murphy, sabe? Eu acho que se o Emmett for ganhar essa luta, vai ter que ser pegando o Lerone Murphy frio, até porque ele não é um cara exatamente difícil de se adaptar. A gente já teve alguns momentos que o Josh Emmett voltou na luta nos últimos rounds, no nocaute dele em cima do Michael Johnson, mas isso eu acho que se vale muito mais do poder de nocaute dele do que de uma capacidade de implementar o jogo. Se eu for me valer só de falar, ele bate pesado, então ele vai ganhar a luta, eu acho que meio que mata a análise, sabe? Eu acho que, como eu comentei na minha análise de cada lutador, o Josh Emmett é um cara meio fácil de se lidar para um trocador de alto nível, um cara que consegue usar o jogo de distância, e o Murphy sabe fazer esse tipo de coisa. Eu acho que, inclusive, o que é interessante aqui é que o Murphy não vai precisar ser o agressor para essa luta. Ele tem que recuar, ele tem que circular, ele tem que frustrar o Emmett, ele tem que punir ele com jabs, e quando isso começar a funcionar, ele pode ligar mais volume, começar a trabalhar mais o clinch, mas eu acho que é perigosíssimo você querer mandar esse tipo de coisa inicialmente na luta. Eu acho que o Lerone é um cara que precisa de ter o seu tempo para entender o que funciona ali, e o Emmett meio que é um cara muito bom para pegar os adversários frios. Então, esses primeiros 2 rounds são perigosíssimos. Eu falei isso tudo aqui a respeito do Emmett, tipo, não conseguir se recuperar na luta, talvez eu tenha feito alguém pensar que ele é um cara que cansa fácil. Não é. Ele tem muito cardio, mas ao mesmo tempo ele é uma característica dele, simplesmente por questão de adaptação estratégica. Ele não consegue pensar assim, eu tenho que modificar alguma coisa. Ele vai fazer a mesma coisa até isso funcionar, sabe? E agora, estando com 40 anos de idade, eu fico meio sem confiar. Para ser sincero, pode acontecer um nocaute? Pode acontecer um nocaute, mas eu vou aqui pelo cara que eu considero mais técnico, mais adaptável, mais estrategista, pelo menos no sentido de conseguir entender o que o oponente oferece dentro da luta e se adaptar ao que está vindo. Vou de Lerone Murphy. Esse é o meu palpite. Palpite dado, anotado. Acho que eu e o Meloto concordamos, né, com esse palpite aí no palpitão do canal Contragolpe. Fecha com esse palpite, Melo? Eu fecho. Fecho também. A idade vai fazer a diferença muito grande. Por decisão, né? By the way. Isso aí, também acho. E sobre esse evento, Meloto? Alguma coisa para falar sobre o Lerone Murphy, sobre o Josh Emmett, sobre o card? Conta, Meloto. Sim, eu trouxe aqui uma reportagem sobre o Lerone Murphy, que ele falou para a imprensa inglesa que o pessoal lá não está dando muita moral para ele, como dá para outros lutadores da Inglaterra, né? Ele é um atleta invicto que está despontando aí, tem um cartel melhor do que diversos outros lutadores ingleses, e ele disse lá que se sente frustrado por conta disso, ele não entende muito o porquê que isso acontece. Ele até deu alguns motivos, talvez, possíveis para isso, né? Que é um cara que não fala muito, tem um perfil ali mais quieto, né? Ele é bastante reservado, só vai lá e faz o trabalho dele, mas ele acha que isso aí, de certa forma, ainda assim é injusto. E uma outra informação é que ele espera lutar pelo cinturão após vencer essa luta aí, ele vai chegar a, deixa eu ver aqui, 8 vitórias consecutivas e dentro do evento, dentro do UFC, e
tem uma estatística aí, né, que vocês todos já estão ligados, né, mas agora eu vou trazer ela aqui realmente em números, sobre os invictos que estão perdendo aí a invencibilidade no evento. Só em 2025, nesses 3 meses iniciais, né, o primeiro trimestre, 18 lutadores perderam a invencibilidade, né, e incluindo aí grandes nomes, né, vou trazer aqui alguns nomes, né, o Umar Nurmagomedov, o Peyton Talbot, o Rinia Nakamura, o Shara Magomedov, a Tatiana Soares, o Jean Matsumoto, enfim. E aí fica a dúvida, né? Será que o Murphy vai ser o próximo? Vamos aguardar então, né? Campo minado. Bom, chegamos no campo minado, começando, né, como sempre, fazendo um recap do evento passado. O evento passado, o Barbie foi de Raul Rosa Júnior vencendo Vince Morales, check, dessa vez ele acertou. Tá devendo um mico, mas dessa vez acertou. Eu fui de Joe Pyfer vencendo o Kelvin Gastelum, a luta caiu. Aí eu tive que escolher em cima da hora a Lupita Godinez. E ela venceu. Então, eu check para mim também. E o Meloto foi na vitória do Jamal Emmers, né? Para cima do Gabriel Miranda, que também deu bom, né, Meloto? Então, todos nós cravamos o campo minado do evento passado. Como eu acabei de falar, o Barbie está devendo um mico, mas antes da gente falar disso, vamos recapitular aqui o placar do ano. A gente está entrando no mês de abril, é o último mês em que vai fechar o nosso campo minado do ano. E no momento, em primeiro lugar, estou eu, Rampazzo, com 1, 2, 3, 4, 7 troféus e 44 pontos. Em segundo lugar está o Barbie, o Capitão Carisma, com 4 troféus, 3 a menos e 38 pontos, 6 a menos. Não me alcança mais, impossível. Eu, Rampazzo, já sou o vencedor do campo minado do primeiro ano de Três Tapinhas. E o Meloto vem em terceiro lugar com 5 troféus, um troféu a mais que o Barbie, porém 34 pontos. Lembrando que troféu ganha troféu quem terminava um mês em primeiro. Então, apesar do Meloto ter terminado meses em primeiro mais do que o Barbie, nos meses em que ele perdia, ele perdeu errando muito. Isso mais no começo, no primeiro semestre ali, né? Então chegou a ficar muito para trás. Então é isso. Rampazzo 44 pontos, Barbie 38 pontos, Meloto 34 pontos. Faltam apenas 3 eventos. Eu estou sedimentado em primeiro lugar, não perco mais. Sou o vencedor, sou o campeão. Estou aguardando o pique de R$200 de cada um de vocês para minha conta, por favor. Em segundo lugar está o Barbie, que não pode mais ser alcançado pelo Meloto também, com 4 pontos de diferença. E o Meloto, em terceiro lugar, ficou na lanterna mesmo neste primeiro. Pode encostar ele no Barbie, mas não passa mais. E Barbie, você que está devendo um mico, o mico que a gente escolheu para você aqui é você separar, dividir seu cabelo em 2 partes, fazer uma chiquinha de um lado, uma chiquinha do outro, e daqui até o final do programa você vai ficar o programa com 2 Maria Chiquinhas, em homenagem à Chiquinha do Chaves, em homenagem ao UFC México, que tivemos no sábado passado, né? A Chilindrina, que é como é o nome da personagem original do Chavo, que é como é o personagem original mexicano. Então, o Barbie, neste momento, está construindo a sua primeira Chilindrina. Deixa eu ver, Barbie, fala alguma coisa aí. Meu patrão, o Barbie, seu capitão de 23 anos, que pensou, vou deixar o meu cabelo crescer, porque é uma coisa muito rock and roll, ele estaria me dando porrada agora. Mas tudo bem. Que parece isso, cara? Tá ficando muito... Para alguma coisa, esse cabelo sujo tinha que servir, né, Meloto? Eu pedi a opinião. Ok. Ok, Maria Chiquinha. Agora precisa fazer assim, ó. Vai, Barbie. Ó, você fica em silêncio, rapaz, que eu baixo aí só pra te comer na porrada. Ah, eu já te falei, com o seu 1,70 m eu só seguro assim, ó. Ô, Meloto,
Qual que é o teu palpite para este campo minado, né, do UFC Fight Night? Só reforça aí que eu já dei spoiler falando que era o João Anderson Brito, mas vamos lá, Meloto, qual que é o teu palpite? João Anderson Brito, Tubarão, vai vencer o Pet Sabatini. Barbie, qual o seu? Eu tô me sentindo a lindinha das meninas superpoderosas, bicho. Ô vida, ô vida. O meu palpite vai na Loma Lockbourne me vencendo a Estela Nunes. E eu tô indo na Dione Barbosa, vencendo com pesar a maravilhosa, a minha queridíssima Diana Belbitsa. E chegamos na Arca de Noé, no baú do Meloto. Abre aí, Meloto, desembaúla. Bom, o baú do Meloto de hoje vai trazer aqui um pouco da trajetória do Lerone Murphy, da história dele, do que motivou ele a lutar em MMA. Para quem não sabe, ele cresceu em Manchester, né, onde ele nasceu, aos arredores ali do Old Trafford, estádio do Manchester United. Para quem não sabe, ele chegou a fazer testes no Liverpool, para jogar futebol. Ele era um bom jogador, amador, né? Poderia ter sido um jogador profissional. O que aconteceu? Aos 16 anos de idade, ele teve uma grave lesão no joelho. E aí isso encerrou a trajetória dele no futebol. O sonho dele era vestir a camisa do Manchester United. Mesmo fazendo teste no Liverpool, ele não estava muito afim assim. Ele queria jogar no Manchester United mesmo, mas infelizmente o clube lá não deu chances para ele. Aos 21 anos de idade, ele sobreviveu, ó. Para quem não sabe, isso aí é história até do apelido dele. Milagrosamente, ele sobreviveu após ser baleado 3 vezes ao sair de uma barbearia lá em Manchester. E isso aí mudou a vida dele, porque até hoje ele tá, inclusive, com um fragmento da bala na língua. E os médicos, na época, disseram, isso aí é um milagre, esse cara tá vivo. Ele levou 3 tiros, um pegou no pescoço, outros 2 pegaram na boca, e aí o apelido dele tanto é que o milagre, né? E aí o que aconteceu? Ele encontrou no MMA um novo propósito. Aí evoluiu rapidamente, né? Conheceu ali alguns técnicos importantes lá na Inglaterra, e estreou no UFC em 2019, ali arrancou um empate com o parceiro de treino do Khabib, né? Que foi o Zubair Tukhugov, né? E desde então segue invicto e hoje busca o cinturão, sonhando em ser o primeiro campeão nascido em Manchester, representando o Manchester United, só que de uma forma que ele jamais imaginou, né? Que é dentro do octógono ao invés de dentro dos gramados, né? Em cima dos gramados. Caramba, Meloto, que história, hein? Que histórias, aliás, melhor dizendo, muito bom. Gostei dessa nova versão do baú do Meloto, que não precisa ser necessariamente uma lista, né, Meloto? A gente estava conversando disso semana passada aqui nos bastidores e vieram histórias muito legais aí que eu, pelo menos, não conhecia. Comente você, se você também não conhecia, se você já conhecia essas histórias que o Meloto trouxe aqui do baú do Meloto. E bora envelopar este podcast com os nossos tapinhas de despedida. Começando por você, capitão. Diga lá, Barbie, qual que é o teu tapinha, por favor? De Maria Chiquinha e tudo. Tá uma graça, tá linda. Quer saber? Eu tô até começando a me acostumar, cara. Esse vai ser um novo penteado carismático. Ó, tropa, pra segunda-feira, todo mundo conhece o penteado. Quem não estiver de Maria Chiquinha vai direto pro quartel lavar privada. Estamos de olho. Mas, enfim, o meu tapinha vai na cara do Joe Parker, porque, sejamos sinceros, cheguem mais perto aqui, galera. Não. Aqui tem coragem. Eu e você, eu tenho que olhar aqui no fundo dos olhos de vocês todos, porque que otário, né? E o que é engraçado, porque você tentou promover ele muito falando, que história triste, que história dura. Que otário esse cara, né? O cara ficou doente lá no México, saiu da luta no dia, e aí depois fez comentário falando, eu nunca mais vou lutar na elevação, eu nunca mais vou lutar no México. Falou que o México é uma merda, falou que é uma desgraça, eu acho que ele teve envenenamento por comida ou água, alguma coisa, sei lá. Mas que otário, sabe? É a personificação do estereótipo americano que a gente sempre pensa, que o cara vai para um lugar, aí alguma coisa que ele não gosta, ele já fala, este lugar é um desastre, eu só vou ficar aqui nos meus Estados Unidos com os meus amigos brancos, comendo a minha comida de gente branca. Que cara chato, viu? Esse tipo de coisa para mim me enerva um tanto, e é interessante, porque como eu falei, o UFC fez tanta força para promover esse cara, e ele tá fazendo força para que a gente odeie ele. Parabéns, Joe Pyfer, porque agora eu te detesto. Eu espero que você seja muito mal sucedido na sua carreira, seu xenófobo desgraçado, tapa na sua cara. Tapa bem dado, e ai, olha lá,
Vamos ver. Ô, Meloto, vê quantos inscritos 3 tapinhas tem agora, que depois do meu tapinha a gente vai perder inscritos. Caie, se eu não me engano, era o Caie, né? Que chegou a abandonar o canal, depois voltou. Por favor, não me odeie. Por favor, não nos deixe. Mais um meu tapinha vai na cara do Poatan. Aqui tem Mais coragem. um tapinha na cara do Poatan. Eu já dei tapinhas nas costas também. Mas, cara, ele deu uma entrevista pro Ariel Helwani, no podcast do Ariel Helwani, em que ele teve a pachorra de dizer que as regras do MMA deveriam ser mudadas para favorecer o jogo do striker. Que ficar na grade, fazer o que o Ankalaev fez na luta contra ele, não deveria ser permitido, que aquilo deveria ser mudado. Esse é o ponto, né? Daí que o meu espinho na garganta foi uma luta que se desenvolveu fundamentalmente na grade e no chão. Aí você pode argumentar, mas aquela luta foi muito mais movimentada. Mas primeiro que não foi tão mais movimentada assim, e segundo que, assim, cara, este é o esporte. É assim que a banda toca. O MMA é assim. O MMA faz parte do MMA o jogo de grade, Alex Poitin. Se você não quer um jogo de grade, você mude de esporte. Você volta pro kickboxing, volta pro Glory. Cara, para de viver nessa Indiolândia, onde você não pode ser criticado por nenhum jornalista, onde ninguém pode falar mal de você, onde ninguém pode fazer nenhum tipo de crítica, essa redoma, essa Indiolândia em que você vive. Se alguma coisa acontece numa luta que não te favorece, tem que ser suprimido da regra. Pelo amor de Deus, cara, tapa na sua cara. Para de ser cara de pau, cara. Volta pra terra, irmão. Tá parecendo o Bryce Mitchell. Daqui a pouco vai dizer que a terra é plana. Pelo amor de Deus, cara. Esse é o meu tapa de despedida. Vai lá, Melo. Bom, a gente tá com, nesse momento, 706 inscritos. Vamos cair pra 500. Após você falar isso. E agora, com o meu tapa na cara do Dana, aí ele vai derrubar o podcast, né? Bom, o meu tapa vai na cara do Dana White. Aqui eu vinha tem dando tapa nas costas dele, mas agora o negócio ficou ruim pro lado dele. Eu não entendi o porquê que ele casou Merab Dvalishvili e Sean O'Malley 2. Eu sei que a categoria não tá tão boa assim, não tem muitos contenders, mas o Sean O'Malley disputar o cinturão de novo, né? Depois de ter feito aquela performance dele contra o Merab na primeira luta, onde ninguém deu vitória para ele. No MMA Decision, teve gente que marcou 50-45 pro Merab. Foi uma performance constrangedora. Ele era para ser a estrela daquele evento lá da Esfera, né? E não conseguiu fazer nada. Foi totalmente anulado. Ele recebeu uma revanche, sendo que o Merab agora fez uma luta bem mais dura contra o Marlon Magomedov e o Marlon não vai receber essa revanche, não. Então, assim, ele não era um campeão muito dominante, ele não tinha... assim, ele tá recebendo um tratamento de Conor McGregor, sendo que ele não é nem perto disso. Então, o meu tapa foi na cara do Dana White. O Piotr Jan merecia muito mais do que ele. Depois de ter perdido pro Merab, venceu 2 lutas. Então, eu não entendi, assim. Eles colocam um negócio, agora, o entretenimento, todas essas coisas, assim, tá muito acima do esporte, cara. Aí eles exageraram demais. Pra mim, tem que ser mais equilibrado isso. Não, e é uma luta muito mal casada, não só pelo mérito esportivo, que nesse caso não existe, como você bem pontuou, mas mal casada pensando até no desenvolvimento do Sean O'Malley. Porque as chances de acontecer mais do mesmo, ele tomar um 50-45, dele não ver a cor da bola, das ações dele desvalorizarem, são imensas, né? Podia encontrar lutas mais interessantes para ele, eventualmente esperando alguém destronar o Merab com esse jogo pragmático e eficiente. Mas não, vai colocar de novo o Sean O'Malley para ser exposto a um jogo que não casa para ele. Eu achei muito mal casada, inclusive pensando nas ações do Sean O'Malley. Não sei se vocês concordam. Concordo também. Eu concordo plenamente, inclusive uma grande crítica minha em relação a revanches imediatas é justamente que não dá tempo para o cara se desenvolver. E claro que ele teve tempo, mas a questão aqui é que a única pessoa que lutou desde a luta deles foi exatamente o Merab. Então, se teve alguém que testou mais coisa, que se colocou contra uma competição de alto nível nesse meio tempo, foi o Merab. O Sean ficou parado, e ficar parado nessa altura do campeonato não ajuda ninguém, sabe?
É isso, eu achava muito mal casado, sentido esportivo é patético, né? Mas até como você falou, promover o Chan é um erro. Ah. Bom, e é isso aí, né? A gente também acaba caindo um pouco nessa coisa de uma categoria ficar menos excitante quando a gente começa a ter um campeão mais dominante. A gente está vivendo isso no peso mosca, está vendo isso agora vivendo no peso galo, estávamos vivendo isso no meio pesado. Se o Poatan tivesse vencido o Ankalaev, também não ia ter mais o que fazer ali. É um ônus de ter um campeão dominante, né? Uma outra alternativa que eu pensei, por que não coloca então... eu sei que aí tem a questão do dinheiro envolvido, mas o Pantoja, cara, pra lutar contra o Merab, olha que lutaça, o Pantoja limpou a divisão dos moscas, velho. Já venceu quase todo mundo lá. Era uma oportunidade boa aqui pra gente ter uma super luta, ao meu ver. Concordo. Ficaria muito melhor Concordo. 100%. Bom, vamos aguardar cenas e eventos dos próximos capítulos. Pessoal, donzelas, brutamontes, até quinta-feira que vem estaremos aqui de novo. Um grande beijo. Resta, filhas.